Olá, muito boa noite a todos os nossos amigos do Facebook, pessoas que vão estar conosco nos próximos minutos. Já estou aqui de novo para realizarmos neste dia 7 de abril, né? 7 de abril, mais uma live especial, 7 de abril, terça-feira, agora pontualmente 9 da noite, 16 minutos. Estamos chegando aqui para trazer mais informações para cada um de vocês que nos acompanham, vocês que nos seguem o IOSC Hospital Dia e todas as nossas especialidades. E hoje quem está comigo é um médico, um doutor. Ontem nós tivemos uma doutora, a endocrinologista, e hoje nós temos o nosso cardiologista, que também é cardiologista intervencionista, Dr. Guilherme Bernardi. Dr. Guilherme, seja bem-vindo à live do IOSC Hospital Dia. É uma honra ter você como parte do nosso time de médicos do IOSC. Boa noite, Karine. Boa noite aos internautas aí da família IOSC, nossos pacientes, nossos colegas que tanto se dedicam, né? Ainda mais nesses tempos modernos aqui de transmissões online, ao vivo, e uma enxurrada de informação que chega toda hora, né? E cada dia é um desafio para a gente encarar nesses momentos difíceis que o mundo está passando, mas Sim, que está nos provando, principalmente como seres humanos. isso mesmo. Eu acho assim, é incrível a capacidade humana de união nessas horas difíceis. Nessas horas difíceis não tem sexo, cor, raça, quer dizer, a humanidade se une e evolui, que daí é uma coisa incrível que está acontecendo. Guerras estão parando de guerrear, né, para se juntar, para se combater esse inimigo comum, né? E hoje a gente vai bater um papo. Eu queria falar bastante de cardiologia, né? Mas não tem como falar de outra coisa nesse momento agora que a gente está passando. É verdade. Tá? Mas dá para falar um pouquinho das duas coisas, né, doutor? E eu acredito que essa introdução que o doutor traz para nós é justamente isso que nós precisamos guardar, fixar, né? Diz que sempre que a gente começa a levar uma mensagem para as pessoas fixam o que a gente começa a falar e o que quando a gente termina de falar. E você traz essa mensagem de tranquilidade, de paz, de união, que eu acho que é tudo que nós precisamos agora, né, doutor Bernardi, doutor Guilherme? Vamos pegar um exemplo, assim, hoje, essa semana a gente conseguiu reabrir os consultórios, né, e hoje eu atendi um paciente que ele infartou um mês atrás, né, teve um infarto, passou por um período no hospital, se recuperou e hoje ele veio na minha consulta, né. Veio ele com máscara, veio a esposa com a máscara, a consulta transcorreu super bem. No final da consulta ele me perguntou: e agora, doutor Guilherme, eu sou um paciente em risco? Falei: tu é um paciente em risco. Infelizmente, né, para esse momento de pandemia do coronavírus, né, tu se tornou um paciente que tem risco maior de pegar a infecção e ter uma pior evolução da doença. E dali em diante a gente conversou muito sobre a prevenção, né? Sobre o que as pessoas têm que entender, sobre a definição do que se está falando, né? Hoje em dia tem 3 palavras que têm que ser entendidas, né? Que é o isolamento, a quarentena e o distanciamento, né? E foi o exemplo que eu dei para ele. Ele me perguntou o que eu tenho que fazer. Eu falei para ele: bom, você teve um infarto, você está se recuperando do infarto, tu ainda tem um caminho pela frente para mim poder te dizer que tu está apto ao trabalho e que tu está apto a uma vida normal. Mas tu, a partir do momento que tu virou um cardiopata, e esse paciente é jovem, ele tem 42 anos, você tem que se cuidar nesse momento mais. Aí ele me perguntou: preciso fazer isolamento? Eu falei: não, isolamento é para quem tem a doença. Quem tem tosse, quem tem febre, se tiver um exame confirmando, ele tem a doença, ele tem que ficar 14 dias isolado.
Então tem que ficar em quarentena? Ele me perguntou. Eu falei, não, quarentena é outra coisa. Quarentena é o paciente que tem que ter... Ele é um caso suspeito, tá? Ele não tem a doença, mas ele entrou em contato com alguém que teve a doença, ele viajou, ele circulou em alguma localidade que o vírus já está circulando, já tem várias pessoas pegando. Né? Eu perguntei para ele, você veio do exterior? Não. Você esteve em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, que são as cidades onde o vírus já está com uma transmissão comunitária muito mais exacerbada. Ele falou, não. Então tu não tem que fazer quarentena. Agora, tu tem que praticar o distanciamento social. E que como é que se pratica? Estamos vivendo agora. A maioria de nós... Que é o que a maioria de nós está fazendo agora. Então, o distanciamento social é, se possível, fique em casa. Mas tu precisa ir no supermercado comprar comida. Tu precisa ir no banco pagar uma conta. Tu precisa ir na farmácia comprar um remédio. Então, você vai ir, mas não vai se aglomerar, vai praticar medidas de higiene respiratória, vai higienizar as mãos com uma frequência regular. Se não tiver água com sabão, vai usar álcool gel. Então, isso que as pessoas têm que entender agora. O que é o isolamento, o que é a quarentena e o que é o distanciamento. E o distanciamento, e o que a gente está vendo que é a grande discussão do momento, né? É a preocupação com a pandemia, mas a preocupação com a economia, que vai sofrer depois. Não tem ainda resposta para isso. Então, tem briga política, tem briga do ministério com outro ministério, né? E a gente está vendo isso ao vivo na TV. E todo dia nós somos questionados a dar uma opinião. Então, a minha opinião é que o distanciamento social bem feito, ele talvez seja melhor que o isolamento. Né? Então, o distanciamento social, e aqui não tem aquela coisa de horizontal, vertical, que não se define isso muito bem. Se define assim, faça um distanciamento bem feito. Só saia de casa se for necessário. Se sair de casa, saia com máscara, de pano mesmo, porque é aquela frase que nós estamos usando. Eu te protejo e tu me protege. Você me protege. Quanto mais pessoas estiverem usando máscara de pano, caseira mesmo, né, menos propagação do vírus vai ter. E melhor a gente vai conseguir se proteger e melhor, ou mais rápido, a gente vai conseguir voltar para as nossas atividades. Né? Porque as pessoas têm que trabalhar também. As pessoas têm que sair de casa para tomar um sol, para respirar um ar puro, né? Para fazer atividades físicas. É o que nós estamos passando, mas assim, eu tenho fé na humanidade, tenho fé na capacidade interna que a gente tem de vencer essas batalhas, de arranjar força onde não tem, né? E tenho fé nessa união da ciência, da política, da sociologia, da epidemiologia, né? Que é o que nos define como seres humanos. Tá certo. Doutor Guilherme, a gente tem passado por alguns dias que com certeza a gente tem falado aqui nas lives, nós não vamos sair iguais, né? Com certeza nós vamos sair bem diferentes, melhores do que somos, esperamos, né? Melhores. Acho que nós vamos sair muito melhor. Isso aí. E depende muito de nós, de todos os dias fazermos a nossa parte, proteger a gente, proteger as pessoas que a gente ama e, acima de tudo, acreditar que isso é só uma fase, né? E que ela vai passar, vai demorar um pouquinho, talvez, mas ela vai passar. A questão da cardiologia, né, doutora, ela traz para a gente um leque muito maior de conversa em relação ao que nós estamos vivendo, porque vocês lidam especialmente com um determinado número de pessoas que está em grupo de risco. Eu acredito que é um dos grupos de risco mais
importantes em relação ao COVID. Eu estou certa nessa colocação ou não, doutor? Em relação aos pacientes de cardiologia. Tu tá certo, porque assim, qual que é o princípio básico da ciência, né? O princípio básico da ciência é tu observar os fatos. Observando os fatos, você vai coletar os dados e depois tu vai analisar. E quando a gente começou a ver os dados lá da China, depois os dados da Itália, né? E diga-se de passagem, assim, os chineses tabelaram esses dados muito rápido, esses dados foram difundidos para a comunidade científica muito rápido, a gente começou a ver a seguinte situação. 80% das pessoas tinham quadros gripais leves, né, e se curavam. 20% procuravam um hospital, né, e necessitavam de internação. E 5% dos infectados iam para a UTI. Né? Quer dizer, faziam os quadros mais graves da doença. O que foi observado? Desses 5%, quer dizer, dos que vão para a UTI, tem um grupo de pacientes que faz um quadro mais grave e morrem, né? Que é o que define a taxa de mortalidade da doença, ou a letalidade da doença. Né? E o que se viu nesses pacientes que morriam comparado com os que não morriam? Né? Então, a gente está fazendo observação dos fatos. Tá? Os fatos observados mostravam que os pacientes que morriam eram mais cardiopatas e mais diabéticos. Né? Aí, assim, a ciência observa o fato e tenta elaborar uma explicação para aquilo. Né? E existem explicações lógicas e existem explicações que têm que se provar. Né? Então, a gente sabe que o paciente cardiopata, o nosso motor, que é o coração, né? Se tu tem uma inflamação, que é a doença do coronavírus, que inflama, tu tem que ter um corpo preparado para vencer essa inflamação. E essa inflamação dura 3 semanas, 4 semanas, né? A gente está vendo as pessoas se recuperando depois de 3, 4 semanas. E quem que é o nosso motor que comanda a circulação, que comanda a respiração, que comanda a circulação, os órgãos vitais, o rim e o fígado? É o coração, né? Então, as pessoas que têm uma cardiopatia, elas sofrem mais e elas morrem mais dessa doença. E, por trás disso, existe aquele componente que está se estudando agora, da Covid-19, que é a doença inflamatória que a Covid-19 provoca. Quer dizer, aquele vírus, o coronavírus, ele provoca o sistema imunológico e existe uma inflamação acima do comum, exacerbada, do nosso corpo para combater o vírus, e que acaba sendo letal para nós. Entendi. E os pacientes cardiopatas e os pacientes diabéticos, eles são pacientes que estão sempre em algum grau de inflamação. Tá? Então, são doenças assim que não são só mecânicas, são doenças inflamatórias. Se a gente medir no sangue aquelas moléculas que aparecem quando a gente tem alguma inflamação, nos cardiopatas e nos diabéticos, sempre vai ter algum grau dessas moléculas, que normalmente não tem nas pessoas que não têm esses problemas. Não tem esse problema. Então, existe uma junção de especialidades, né? A própria imunologia, né? O IOSC é uma referência em imunologia, né? Nas doenças imunológicas, né? Alérgicas e imunológicas, né? As doenças cardíacas, elas têm um certo grau de inflamação, né? E o coronavírus provoca inflamação. Poderia ser uma explicação, né, para os pacientes cardíacos evoluírem pior com essa doença. Sem contar que, assim, a faixa etária dos pacientes do meu consultório, por exemplo, quer dizer, os meus pacientes, os meus queridos pacientes, são idosos, é mais alta. Então, a gente está se preocupando muito com eles. Né? Adotamos medidas assim, de distanciamento na recepção do nosso consultório.
O IOSC também adotou essas medidas, justamente porque os pacientes vão vir no médico e podem se contaminar nas recepções dos hospitais, nas recepções dos pronto-socorros, né, das recepções das clínicas, né? Então, existe toda essa preocupação do paciente vir com segurança, ser atendido, ser liberado para casa, né? Então, é como o nosso ministro falou, nessa doença, ela, além de atacar o nosso corpo, ela ataca o sistema de saúde, né? O sistema como um todo. E nós estamos aprendendo a lidar com ela, aprendendo a tratar ela e aprendendo a prevenir ela, né? E são tantas informações chegando, né? Um dia alguém diz que não precisa usar máscara, no outro dia diz que precisa usar máscara, né? É que é tudo muito novo, né, doutor? É tudo muito novo. E como você falou, depende muito desses estudos curtos, né? E rápidos, esses resultados rápidos. Então, por exemplo, a questão da máscara que você abordou, né? A gente tem andado na rua, Chapecó, cidades da região, Concórdia, enfim, as pessoas ainda não entenderam que o indicado é para que elas usem a máscara, porque no começo estava sendo divulgado que elas não precisavam usar, apenas os pacientes com sintomas respiratórios. Então, as informações estão mudando à medida que os resultados dos estudos são apresentados. E vocês nos apresentam, como médicos cardiologistas, uma curva, né, de incidência muito menor da doença do Covid, em lugares que as pessoas têm o hábito de se proteger com a máscara. Mas a gente ainda não vê isso acontecer na rua. Então, são informações recentes e que, se as pessoas estiverem ligadas naquelas informações que são corretas, né, que também é difícil de diferenciar, né, doutor? É muito difícil de visualizar se uma informação é correta, se ela não é. A gente não tem como separar isso, um leigo não consegue separar esses fatos. Então, é importante que a gente passe essa informação correta, né? À medida que elas vêm, que a gente já repasse, que as pessoas que estão recebendo possam confiar na gente nesse sentido. Sim, a gente iniciou uma campanha da Associação Catarinense de Medicina, né? Essa campanha, ela iniciou há 5 dias e, por coincidência ou não, a gente conseguiu se antever, né? Porque 3 dias depois houve a recomendação do Ministério do uso da máscara comunitária, né? E nós até entendemos por que essa recomendação não veio antes, foi por causa da questão da falta dos equipamentos de proteção individual. Tá? Os EPIs. Porque se as pessoas começassem a querer comprar máscara e querer usar as máscaras cirúrgicas, né, ia faltar com certeza nos serviços hospitalares. Tá? Então a gente, junto com a Associação Catarinense de Medicina, a regional aqui de Concórdia, iniciou essa campanha que logo se difundiu para o estado de Santa Catarina inteiro e já está indo para os outros estados, que é a recomendação, né, de fazermos as nossas máscaras. Né? Fazer em casa, né, doutor? Fazer em casa, com pano, né, com camada dupla, né? E utilizar sempre que for a público, né? Sempre que precisar sair na rua. Ela tem 2 características. Ela tem um certo grau de proteção para quem respira. Não é o mesmo grau de proteção que nem as máscaras hospitalares, né? Mas ela protege. Mas ela protege muito a propagação de quem pode estar com a doença e ser um portador assintomático. Sim. Porque assim, por que esse vírus está se espalhando para o mundo inteiro? Ele tem algumas características dele que fazem ele ser muito contagioso. E uma dessas características é ele se espalhar através das pessoas que não estão sentindo nada. Não estão com tosse, não estão com febre, mas estão com o vírus. Né? E estão caminhando, estão pegando ônibus, estão pegando metrô, né? Estão respirando, estão falando, e aquelas pequenas gotículas que saem quando a gente fala, quando a gente respira, estão espalhando o vírus, né? E outras pessoas se contaminam. Então ele tem essa característica dele, própria do vírus, que faz com que ele seja muito contagioso.
Eu estava lendo agora há pouco também, antes dessa live, doutor, um artigo que fala da importância do isolamento, do distanciamento, né, das crianças nas escolas, porque até certo ponto é complicado para nós pais, né, não termos as escolas em atividade, uma vez que as crianças não pegariam esse vírus. Mas esse artigo diz que justamente isso, as crianças pegam o vírus, mas elas são assintomáticas, a maioria delas são assintomáticas, então elas contraem o vírus e elas levam para outras pessoas, disseminam. Então essa questão das escolas, deixar as crianças em casa tem sido uma forma de evitar que esse vírus realmente se propague. Então são resultados de estudos que estão complementando, né, que vão nos ajudar a passar por esses meses de dificuldade, né, doutor? Isso, as crianças, elas pegam que nem adulto, né? Basta ser humano para pegar esse vírus, não interessa a idade. Respirar. Né? Basta respirar. Infelizmente. Só que, assim, as crianças, elas... Os dados, o que os dados, né? A ciência é isso, é observar os fatos, coletar os dados e interpretar. E pelo que se viu, e o que se está vendo, começou na China, agora na Europa, as crianças, elas fazem quadros, assim, muito brandos, né? Às vezes uma coriza, às vezes uma tossezinha. E a coisa mais comum, né? Criança que vai para a escola pegar uma tossezinha, Sim, uma é febrinha. normal, né? Normal. Ainda mais essa época de outono, né? Exatamente. Então, e elas se curam, né? A taxa de mortalidade em criança saudável é zero. Né? Sim. Esse vírus, ele não mata a criança saudável, né? Os pequenos que acabaram falecendo por situações é porque eram já crianças doentes, né, com algum outro tipo de doença. Com algum grau inflamatório, como você comentou. Né? Exatamente. Criança não tem inflamação, criança não é diabética, criança não é hipertensa, criança não é cardiopata, São doenças saudáveis. conquistadas ao longo da vida, né? Ao longo da vida, né? As doenças cardíacas, elas vêm com o tempo, são doenças classificadas como doenças crônico-degenerativas, né? Então, eu quero envelhecer com o coração saudável, eu preciso cuidar dele desde os 30 anos de idade. Com prevenção, né? Alimentação com saudável, prevenção. Coração tranquilo, né, doutora? Aí a gente entra num campo vasto da cardiologia, que você tem uma habilidade muito especial para falar, né, doutor? Sobre essa questão da cardiologia preventiva, né? Não buscar só um cardiologista no momento que se precisa, que está com enfim, uma artéria, né, comprometida, com sintomas aí de doenças como o infarto ou o próprio infarto, mas procurar para fazer a prevenção, né, doutor? E aí a gente entra nesse mês da saúde, né? Tem uma frase que eu gosto de falar para os pacientes assim, porque é muito comum um paciente jovem, na faixa etária assim, dos 30, 40, 50 anos, né, vir fazer uma consulta, um check-up. Eu quero vir fazer minha consulta para ver se eu estou bem, né? Parte fundamental de uma consulta, uma boa conversa, né, a anamnese, né? Como é que tu está dormindo, o que tu trabalha, tu faz atividade física, como é que tá a tua digestão, né? Eu sempre pergunto, como é que tá as tuas eliminações, tá dormindo bem, tu tem um sono reparador, e tu vai conseguindo, é que nem montar um quebra-cabeça, né? Tu vai conversando com o paciente, vai montando o quebra-cabeça, vai conhecendo o paciente, né? Faz um exame físico acurado, afere a pressão, vê a frequência cardíaca, sempre avalia o eletrocardiograma, né? E chega na hora dos exames laboratoriais, né? Os exames de rotina, né? Vamos ver a glicemia, vamos ver o hemograma, vamos ver o colesterol. Mas eu sempre falo para os pacientes, tu veio no check-up procurar alguma doença? Não, vim fazer um check-up. Porque há a impressão que às vezes que eles estão ali querendo procurar doença. Investigando. Não, tu não veio aqui procurar doença, tu tem que procurar saúde. Lindo. A parte fácil do tratamento, se precisar de tratamento, é tomar remédio. Ó, eu sempre falo, ó, a parte mais fácil é tomar remédio. Pega o comprimido, toma na hora certa. A parte mais difícil é prevenir. É fazer o estilo de vida saudável, né? A pessoa sair do sedentarismo, se alimentar adequadamente,
E eu falo para elas, hoje, o paciente ele tem que participar do tratamento. Então, ele tem que ir para o Google, ele tem que ler. Não adianta pegar uma dieta pronta, ele tem que entender da dieta, ele tem que ler, porque a informação está disponível, né? Eu sempre sugiro para os pacientes cozinhar o alimento deles. Né? Não prepara teu alimento, vai no supermercado, evite alimento que vem dentro de caixinha. Compre o que está à mostra, né? Fruta, verdura, legumes. Faça seu alimento, cozinhe. Eu já tive um programa que eu cozinhava ali no Facebook. Né? Comigo, inclusive, hoje, né, doutor? Se as pessoas colocarem ali cardiologista na cozinha, eles vão ver alguns vídeos que a gente fez ali. Cultivar esse prazer de cozinhar, né? Ainda mais nesses tempos de distanciamento social. Acho que tem muita gente fazendo isso, sabe, doutor? Restaurantes fechados, né? Shoppings fechados. Tem muita gente que voltou para a cozinha e fica uma dica boa aí do cardiologista na cozinha, né? Com receitas que fazem bem para o coração. São várias edições que você apresentou e que fazem realmente bem para esse órgão vital do nosso corpo, né, doutor? O coração. E além de ter tudo isso, eu acho que agora as pessoas também estão limitadas à questão de atividades físicas, sair na rua. Mas eu percebo que você e sua esposa também têm treinado em casa, né? Eu acabei de terminar meu treino aqui. Então, isso é cuidar do coração, é fazer com que a gente proteja esse órgão tão vital e que agora está se mostrando cada vez mais importante, né, doutor? Porque as pessoas que são vítimas do coronavírus têm morrido justamente por problemas, né, de coração cardíacos. Então, é cada vez mais importante essas dicas que você tem nos passado. Maravilhoso. E os meus pacientes, assim, eu gosto que eles entendam, né, o momento da vida dele, para ele entender o planejamento do tratamento, tá? Então, às vezes eu falo assim, vamos imaginar o seguinte, a nossa vida ela é dividida em 3 fases. Do 0 aos 30, quer dizer, tu passou pela infância, adolescência, estudou, fez faculdade, né? Daí lá perto dos 30, tu tá conhecendo alguém, tu forma uma família, tá? Depois tem a fase dos 30 aos 60. Dos 30 aos 60, acho que talvez seja a fase mais produtiva do ser humano, tá? Só que é uma fase muito estressante, tá? É uma fase que a pessoa vai ter um emprego, ou vai ter 2 empregos, vai ter 3 empregos, vai passar por altos e baixos, vai se estressar, vai juntar um patrimônio, depois vai perder um pouco do patrimônio, depois ela junta de novo, ela cria, ela forma o filho dela, e chega nos 60 anos. E na década de 60, quer dizer, dos 60 aos 70, é a fase que mais acontece as doenças do coração mais se manifestam. Dos 60 aos 70 anos? Estou anotando. Exatamente. Aqui. Todos os estudos assim que estudam infarto agudo do miocárdio, né? É bom pensar. Infarto agudo é a principal doença do coração, tá? E a que mais mata. A idade média é 64 anos, né? Então, tu pega uma idade média de 64 anos, tu bota um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, então tu vai ter dos 60 aos 78. Aos 68, tá? Então é dos 60 aos 68 com idade média de 64. Então você passou do 0 aos 30, dos 30 aos 60, e depois de 60, tu começa a ter teus problemas cardíacos. Começa a ficar doente. E tu tem mais 30 anos pela frente. Que é o que eu falo, tu vai chegar nos 90. Com o problema então, cardíaco. Assim, exatamente. Ou 100, né? Porque assim, quem chega nos 60, 100, ele tem que chegar nos 90, 100 também. Então, ele tem que se cuidar. Entendeu? Então, essa prevenção, se é uma doença que ela se manifesta por volta dos 64 anos de idade, quando que ela começa? Ela se manifestou lá com 64. Às vezes ela começa lá com 40.
40, 30 anos. Entendeu? Uhum. Exatamente. Com alguns sinais, né, Né? doutor? Pequenos sinais, né? E Quase às vezes imperceptíveis. sem sinais. Às vezes é uma doença Uhum. silenciosa numa pessoa sedentária, numa pessoa que está se alimentando mal, numa pessoa que está muito estressada, que não está dormindo bem. E que é uma fase da vida estressante. Dos 30 aos 60 é uma fase... Eu já estou nessa, sabe? Eu estou com Eu 37. também. Então, Uhum. então é uma fase que a gente tem que se provar muito. Nós Uhum. precisamos criar nossos filhos, Sim. formar nossos filhos, lidar com o trabalho, lidar com o estresse. É uma fase que nossos pais começam A envelhecer. a envelhecer e ter as doenças. Então, é uma fase estressante, só que é uma fase que a gente tem que se prevenir. Sim. É a E fase da prevenção. é a fase da prevenção, dos 30 aos 60. Dos 30 aos Porque 60 anos, então. depois a gente colhe o que a gente O que planta. semeou. Né? Muito bem. E a gente é o que a gente faz e a gente é o que a gente come. Né? Então eu gosto muito de falar isso para os pacientes quando eles chegam na faixa etária antes dos 60 para fazer o check-up. Né? Então, olha, nós detectamos isso, nosso plano é esse, quer dizer, às vezes o paciente ele não tem nada, mas ele tem que começar a se prevenir e se cuidar. Só que é uma prevenção que eu gosto de dizer, ela tem que ser com prazer. Sim. Né? Ninguém faz uma prevenção, se previne sem ter prazer. Então são coisas assim que a gente conversa, às vezes a consulta ela se alonga e fica interessante, assim, porque a gente consegue entender coisas do nosso paciente e direcionar ele. Né? Às vezes o problema dele é muito outro, que ele precisa resolver um outro problema para conseguir se enquadrar, para conseguir se cuidar. Né? Então, assim, a cardiologia não é só a doença. Né? A cardiologia ela é bonita porque, além de cuidar do coração, a gente cuida do que está dentro do coração, da nossa alma. Ah, Né? é verdade. Mas eu vejo isso que é muito característico da pessoa do Dr. Guilherme, né? Esse médico, esse cardiologista. Vocês têm uma, para quem não conhece você, né, doutor? A gente conhece há mais tempo, porque as pessoas que estão nos vendo aqui, talvez pela primeira vez, não conhecem o IOSC, enfim. Tanto eu, né, que estou aqui, quanto o doutor Guilherme, nós somos de Concórdia, né? E nós atuamos em Chapecó, junto ao IOSC, mas também nessas cidades da região. E o Dr. Guilherme vem de uma família de médicos cardiologistas, né? Dr. Luiz Bernardi, que é o seu pai, né? Dr. Guilherme foi um dos fundadores, um dos pioneiros da medicina na cidade de Concórdia, também referência em Chapecó. Você e seu irmão, né? Quantos anos de diferença vocês têm, você e o Dr. Fernando Guilherme? 2 anos e 8 meses. Eu sou um pouquinho mais velho. Você é um pouquinho mais velho? Eu sou mais velho. Você e o Dr. Fernando, então, são médicos cardiologistas, os dois, né? Os dois irmãos. Vou falar um pouquinho da nossa história, né? O Dr. Luiz, que é meu pai, ele chegou... Ele é de Concórdia, nossa família é de Concórdia, ele saiu para estudar em 1979, 80, ele retornou. Ele foi o primeiro, segundo cardiologista do oeste de Santa Catarina. Uhum. Então, ele abriu um campo, assim. Mais recentemente, eu fui fazer a minha especialização em Porto Alegre. O meu irmão fez a especialização dele em São Paulo, né? Os dois nós tivemos assim a opção de eu ficar em Porto Alegre, o Fernando ficar em São Paulo, né? Eu fiquei um pouco mais, cheguei a trabalhar 10 anos em Porto Alegre, aprendi muita coisa lá, desenvolvi muita coisa, e chegou o um momento que a gente teve uma conjunção de ideias, assim, bom, acho que está na hora da gente poder desenvolver essa cardiologia mais de alta complexidade na nossa região, né? E acabamos nos instalando em Concórdia, porque tinha toda uma história do nosso pai aqui, né? Então, hoje trabalhamos com a parte de cardiologia intervencionista, né? Que é a parte que lida com catéteres, né? Junto ao Hospital São Francisco. E eu atendo a cardiologia clínica no IOSC, né?
Tive conversando com a doutora Leda, com o doutor Sandrin, e uma estrutura que o IOSC tem que é sensacional, né? Super condizente com o tamanho de Chapecó. Chapecó é uma cidade que cresce, pujante, se desenvolve cada vez mais. É incrível, eu vou uma vez por semana atendendo o IOSC e parece que cada vez que eu vou lá a cidade cresce mais um pouquinho, né? E fui muito bem recebido, né, por todos vocês. Agradeço até hoje essa oportunidade, né? E estamos aí firme e forte com essa família IOSC. Muito bem. Então, para as pessoas que estão vendo você pela primeira vez, né, doutor, esse rostinho em Chapecó, esse é o doutor Guilherme, aqui, esse é o doutor Guilherme Bernardi, que é muito reconhecido aqui em Concórdia, na região, e você pode ter acesso, né, através da cardiologia clínica com o doutor Guilherme, dessa forma diferente, né, doutor, de fazer a medicina, porque você vem de uma geração, e como eu falava antes, isso é muito característico de vocês de você e da sua família, né, porque eu conheço vocês há mais tempo, de lidar com a medicina dessa forma, de conhecer o paciente, né, a doutora Leda, Sandrinho, o doutor Luciano tem muito isso também, de você se preocupar com o paciente, não ser apenas uma consulta, né, ou ser apenas um tratamento, um diagnóstico. Então, ter acesso a essa cardiologia clínica diferenciada, vocês podem ter acesso através do IOSC, tá certo, pessoal? De Chapecó e região. O Dr. Guilherme está à disposição de todos vocês. Doutor Guilherme, fazer cardiologia é amar muito o que vocês fazem, né? Porque às vezes vocês salvam vidas, né? De uma hora para outra, atendendo aí uma emergência. Essa cardiologia intervencionista que vocês atuam, explica um pouquinho para as pessoas o que é. Eu já vi, conheço mais de pertinho, mas vocês salvam a vida da pessoa, né? Que está com o coração ali pronto para parar, por meio das veias. É isso mesmo, doutor? Explica para nós que somos leigos. A cardiologia intervencionista, a história dela é muito bonita, assim, né? Todos os pioneiros que vieram inventando coisas, assim, sabe? E hoje ela se chama hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Porque no começo se faziam mais exames diagnósticos, que é só para olhar, né? Que é a parte de cateterismo cardíaco, né? Popularmente, quando a gente fala cateterismo cardíaco, é quando a gente entra por um furinho numa artéria, né? A principal artéria que a gente faz isso é a artéria do braço direito, né? A artéria radial, e a gente vai com um caninho, que é o catéter, por dentro da artéria até o coração, né? Então a história da hemodinâmica começou assim, né? Você estudar as artérias, você estudar a pressão dentro das artérias e você enxergar as artérias, né? Uau! Em 1982, né, no Brasil, foi realizada, 81, 82, foi realizado no Instituto de Cardiologia, que é o primeiro do Rio Grande do Sul. A primeira angioplastia, quer dizer, foi quando começou a utilizar esse catéter, não só para fazer o diagnóstico, mas para fazer o tratamento. Quer dizer, tu desentupir uma artéria que está obstruída, né? E isso, ao longo do tempo, se desenvolveu de uma maneira impressionante, né? Então, hoje, a gente faz os procedimentos diagnósticos e os procedimentos terapêuticos através de pequenos cortes, né? Chamado punção, dentro do laboratório de hemodinâmica, né? E a cardiologia intervencionista, ela está progredindo ano após ano, né? Então a gente começou tratando primeiro as artérias, agora a gente está tratando as válvulas, né? Então são procedimentos que a gente faz aqui em Concórdia, né? Trocar uma válvula do coração sem precisar cortar o peito. Né? A gente faz pela artéria da virilha, né? Um procedimento que chama de TAV, implante transcatéter de válvula aórtica, né? E o que a nossa satisfação maior, assim, é ver um paciente se recuperar rápido de um problema grave.
sem precisar ter feito nenhum procedimento que invadiu ele, né? A gente chama, né, de minimamente invasivo. Minimamente invasivo, né? No caso, por exemplo, do infarto agudo, né, a principal doença do coração, infarto agudo do miocárdio. O infarto é quando tem uma obstrução abrupta numa artéria do coração. Então, aquela parte do coração vai parar de receber sangue. No momento que acontecer isso, no momento que interromper. No momento que interromper, parou de receber sangue. E o nosso coração, pulsa. Ele não pode parar de bater. Se a gente se ocorrer uma obstrução na artéria, por exemplo, do braço, tu vai parar de mexer o braço e vai poupar músculo. O coração não, o coração continua batendo. Se ele bate e não recebe sangue, ele começa a morrer. E a morte chama infarto. Tá? A morte do tecido se chama infarto. E como é que a gente trata isso? A gente trata isso fazendo um cateterismo e uma desobstrução o mais rápido possível. Isso é questão de minutos, doutor? Um procedimento desse dura 30, 40 minutos. E o paciente tem chance de chegar até o hospital nesse tempo? Muitos não, né? Aí, assim, ó, o paciente, quando começa o infarto, começa a dor no peito. O principal sintoma é a dor no peito. Aí que está o detalhe. Tem paciente que começa a ter dor e fica em casa. Tá? Porque acha que é azia, porque acha que é do músculo, porque acha que é ansiedade. Toda dor no peito é uma emergência médica. O paciente tem que procurar uma emergência para ser avaliado. Independente da idade, doutor. Independente da idade, até jovem. Dor no peito, qualquer dor nessa região do tórax, é uma emergência. Quando é emergência, a gente tem que pecar por excesso. Ok. Tá? A gente tem que correr para uma emergência e ser avaliado. Pode ser que não seja nada. Então vai para casa. Mas pode ser uma coisa muito grave, que é o infarto. Né? E se é infarto, tem tratamento. E o tratamento é quanto mais rápido esse paciente procurar o atendimento, mais rápido, menor vai ser o dano, a sequela. Então a gente tem várias situações bonitas de ver de pacientes que começaram a ter dor, logo procuraram um hospital. 40 minutos que estavam dentro do hospital, já fizeram o cateterismo, já fizeram a desobstrução e ficam sem nenhuma sequela. É muita tecnologia, então, né, doutor? Essa é uma tecnologia que está disponível. Está disponível em Concórdia, está disponível em Chapecó. Né? E para quem... Só uma consideração, doutor. Eu já tive a oportunidade de ver, porque vocês, como médicos cardiologistas, têm divulgado alguns vídeos, né? Que mostra a tela, né? Do monitor que acompanha, porque explica para a gente, doutor, no momento dessa cirurgia, desse cateterismo, vocês também estão filmando, porque vocês veem por meio da imagem que é colocada, né? Dentro do corpo, enfim, desse paciente. E no momento que vocês registram, né, quando a artéria abre novamente, que vocês conseguem chegar até ela, você vê nitidamente o sangue voltando a circular. E é uma imagem que até nós que não somos especialistas podemos entender. E isso é instantâneo, é no momento. Então vocês salvam uma vida por meio dessa tecnologia na hora, né, doutor? É instantâneo, porque o aparelho de cateterismo, que é o aparelho de hemodinâmica, na verdade, a função dele é gerar imagem. E essa é uma imagem em tempo real. É como se a gente tivesse um olho de raio-x. Né? Então, a gente consegue enxergar o que está acontecendo dentro do coração. Né? E através do cateterismo, né, entrar dentro da artéria do coração e desobstruir ela. E isso é gravado. Então, os pacientes também, depois do procedimento, eles levam o CD, eles levam um CD para casa com a imagem. Né? É o momento que eles voltaram a viver, né? Sangue é vida, entendeu? Então, a gente devolve a vida para aquela região do coração que estava morrendo. Muito estava bem. infartando. Muito bem. Que muitas nos satisfaz muito, assim. Quando eu decidi fazer
a cardiologia intervencionista, né? Então, mas por que eu vou fazer isso? Né? Então, são 3 coisas assim que me fascinam. Que é, primeiro, é uma especialidade que ela salva pessoas. Não, quando a gente fala salvar pessoas, é aumentar a sobrevida, tá? Então, a gente consegue aumentar a sobrevida das pessoas. Segundo, é uma especialidade que consegue tratar o sintoma. E tem muito paciente que ele não tem infarto, mas ele tem uma dor chamada angina. Uhum. Tá? A angina se trata com remédio. Tá? Quem tem angina recebe tratamento com remédio. Uhum. O remédio é eficaz em, olha, talvez 80%, 90% das vezes o remédio é muito eficaz e não precisa fazer nada, nem cateterismo. Né? Só mantém o tratamento com remédio. Tá? Só que tem uma certa porcentagem de pacientes que o remédio em excesso faz mal, porque ele começa a ter efeitos colaterais dos remédios, né? E o remédio não trata 100% a dor dele. Né? Então ele quer fazer um exercício físico e tem uma dor no peito. Toma o remédio, continua fazendo exercício, continua. Isso é, talvez 10, 20% dos pacientes não conseguem controlar a sua angina com o remédio. Então, o tratamento, além de aumentar a sobrevida, ele também trata a qualidade de vida. Tá? Então, o que a gente quer para um paciente? A gente quer que ele viva mais e viva bem. Né? Viva com qualidade. E isso é o que a cardiologia intervencionista faz. Né? Além de envolver tecnologia. Então, são as 3 coisas que me atraem muito nesse ramo da cardiologia intervencionista, que é tu lidar com uma técnica com uma especialidade que aumenta a sobrevida. Além de aumentar a sobrevida, ele aumenta a qualidade de vida, né? E utiliza a tecnologia. Né? E a tecnologia é aquela inovação constante. Então, todo ano a gente aprende alguma coisa. Todo ano a gente vai para congresso, aprende uma coisa diferente, traz a técnica para a nossa região, né? Todo ano tem dispositivos novos, né? Estentes novos, válvulas novas, técnicas que se aprimoram. É um desafio, né? E a gente está sempre se renovando, estudando. E o desafio, e o que nos deixa muito feliz é poder trazer isso, toda essa tecnologia, para o interior de Santa Catarina. Exatamente, isso que eu ia dizer. Hoje, né, com muita assim, tranquilidade, dá para dizer, juntando essa região, Xanxerê, que tem uma unidade de cardiologia muito boa pelo SUS, Chapecó, com o Hospital da Unimed, que tem uma equipe de cardiologia também muito boa, e Concórdia. Então, hoje a gente tem um triângulo aqui da cardiologia, né, com colegas, com parceiros, né, que a nossa população está muito bem servida. É verdade. Vocês estão criando, né, doutor, com toda essa tecnologia e inovação, esse amor pela profissão de médico, de fazer medicina e cardiologia, um centro de referência nesse segmento, nessa especialidade na nossa região. Normalmente, há pouco tempo atrás, as pessoas precisavam ir para cidades como Passo Fundo, né, Porto Alegre, para receber atendimento dessa forma, né? E através do retorno de vocês que são médicos jovens, né, doutor, e resolveram retornar para esses municípios, para as nossas cidades do interior, a gente tem propiciado esses centros de referência na nossa região. É muito bacana ver tudo isso. Parabéns pelo trabalho, doutor Guilherme. E não é só na nossa especialidade, né? A gente vê várias... A gente está acompanhando o desenvolvimento da medicina, né, na região oeste aqui. E medicina com qualidade, aquela medicina que a gente gosta de fazer com excelência. Né? Quando a gente centra o paciente ele é o centro do cuidado. Tá? A gente envolve uma equipe multidisciplinar. A cardiologia, principalmente, o cardiologista sozinho, ele faz alguma coisa, mas ele não faz tudo. Entendeu? Ele precisa de um fisioterapeuta para reabilitar o paciente, ele precisa de um nutricionista
né? Então, a gente vive uma junção de especialidades, um termo que a gente utiliza assim, que é interdisciplinar, né? A gente envolve várias disciplinas, várias especialidades, coloca o paciente no centro, né? E cuida dele, né? E cuida dele. E um exemplo de todo esse trabalho que você está falando, né, doutor, foi o próprio coronavírus, né? A gente vê com clareza, assim, a mobilidade dos médicos, a preocupação dos médicos de forma geral, né? Médicos que, independente do sistema de saúde do seu município, estão interligados entre médicos para promover e fazer com que o paciente esteja no centro desse cuidado, né? Tanto em Concórdia, Chapecó, Xanxerê, enfim, a gente viu situações assim de um cuidado, uma preocupação realmente com a pessoa, que é o que vocês assumiram, né, doutor? Lá no momento da formação, esse compromisso com o cuidar da pessoa. Muitas vezes vocês estão expostos a riscos, né? Como está acontecendo aqui na questão do coronavírus, apesar de vocês terem todos os EPIs, de vocês seguirem as recomendações dos protocolos do Ministério da Saúde, vocês estão expostos, mais do que qualquer um, a esses riscos, né? Os enfermeiros também é importante a gente citar. Só que foi um compromisso que vocês assumiram com a sociedade, né? De cuidar da vida das pessoas. E isso precisa ficar claro para a comunidade também, até para a comunidade perceber, né? Com quem contar nesse momento, não é, doutor? E contem com a gente, que a gente não vai... Esse fronte de batalha é nosso, é dos médicos e de toda a nossa equipe assistencial, né? Técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assim, Karine, pessoal da comunicação, vocês daí desse lado também. Obrigada. Porque a gente tem que informar. Essa é uma doença que talvez a principal maneira de a gente abrandar ela é a correta comunicação, é a correta informação, né? E as pessoas precisam disso, porque elas têm que se cuidar, é uma doença que ela tem que ser prevenida, né? E se bem prevenida, e o que eu falei antes, se feito o distanciamento social correto, da forma correta, e essa informação, vocês têm que nos ajudar a levar. Sim. Ela tem que estar mastigada, ela não pode ser difícil, ela tem que ser fácil de entender. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Desafio aceito. Obrigada, doutor. Parabéns, o IOSC, pelas lives, né? Me senti honrado de poder participar. E podem contar comigo, me chamar mais vezes que eu... Adorei! Eu acho que você traduz muito assim o que o IOSC é, doutor, porque você é tranquilo, né? A gente tem aí um bate-papo super tranquilo e, enfim, com conhecimento, com qualidade de informação. Você é sempre muito bem-vindo nas nossas lives. Olha só, doutor, tem um comentário aqui, ó, da Sinara dos Santos. Tem vários comentários, né? Quase não temos perguntas, mas muitos elogios ao trabalho da cardiologia. E a Sinara diz o seguinte: boa noite, parabéns ao IOSC, não perco uma live, eu moro em Penha, Santa Catarina, e todos os dias eu aprendo algo novo sobre cada especialidade. Sou instrumentadora de neurocirurgião, mas a cardiologia é maravilhosa também. Parabéns, doutor. Parabéns você, doutor, por esse trabalho também. Obrigado, Sinara. A Kelly, que é nossa coordenadora, né, de enfermagem ali do setor da oftalmologia do IOSC, também coloca que incrível essa tecnologia, né, da cardiologia intervencionista, parabenizou as lives. Enfim, muitos amigos aqui. Temos uma pergunta também, doutor, que eu vou pedir para que você elabore uma resposta aqui, da Thálica. Dá uma olhadinha aqui na pergunta. E quero aproveitar para falar, doutor, que hoje é dia do jornalista, sabia? E no dia do jornalista... Essa pergunta da Thálica é bem interessante aqui. Tá. E no dia do jornalista a gente está vivendo um desafio justamente de ser uma profissão, né, que está sendo mal falada, está sendo mal dita, né, na verdade, compreendida, e que alguns poucos jornalistas estão acabando aí influenciando negativamente no trabalho de muitos outros. Então, que bom, né, que aqui nós, na região oeste, enfim, nas nossas regiões,
a gente consegue fazer um jornalismo íntegro, sério, e que ajuda as empresas como o IOSC a crescer cada vez mais. Obrigada, doutor, pela sua atenção, e peço que você responda a Thalika, então, para a gente encerrar nossa live especial nessa noite, que é mês mundial da saúde. Hoje é o Dia Mundial da Saúde, doutor. Hoje, dia 7 de abril, especialmente hoje, é o Dia Mundial da Saúde. Estamos falando da saúde do coração. Show de bola. Vamos lá, doutor. Acho que essa pergunta da Thalika é bem interessante, porque assim, o que ela perguntou aqui? Boa noite. Pacientes com síndrome de QT longo estão no grupo de risco do Covid-19? Não, tá? Porque a síndrome do QT longo, ela não é uma doença estrutural, tá? O paciente que tem o QT longo, ele tem um coração normal, mas ele tem uma alteração no eletro, tá? Que é provocada por causa de uma alteração num canal de sódio e de potássio, tá? Então, é uma coisa assim que se detecta no eletro, tá? Então, ela não, por não ter uma alteração estrutural, uma alteração elétrica, só isso não é risco de ter uma piora no Covid-19. Só que tem um detalhe, tá? O que a gente está vendo? Existem algumas terapias promissoras, principalmente o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina junto, tá? Não tem, assim, ó, o que eu falei antes? A ciência é baseada em fatos e em dados, né? Não foi testada da maneira correta a hidroxicloroquina com a azitromicina, que seria através de um estudo chamado ensaio clínico randomizado. Mas a gente não tem tempo para fazer isso. Um ensaio clínico randomizado leva tempo, tá? Vamos ter algumas informações, talvez para o mês que vem, né? Mas assim, o que está se fazendo? Está se fazendo o que chama de uso por compaixão, tá? Que é utilizar uma medicação que ela tem uma teoria, por trás da azitromicina e da hidroxicloroquina, né? Mas ela ainda não foi provada através de um estudo. Mas por ela ter uma teoria, e a teoria é que a doença Covid-19 é uma doença inflamatória. E a hidroxicloroquina é um medicamento anti-inflamatório, inclusive utilizado para tratar artrite, né? Então, e junto com a azitromicina, que é um antibiótico, também tem propriedades anti-inflamatórias. Então, estão se testando, que a gente chama que existe uma teoria racional, né, de utilizar a hidroxicloroquina junto com a azitromicina para diminuir essa resposta inflamatória e a pessoa controlar essa inflamação provocada pela Covid-19. Só que tem um efeito colateral muito grave. Quando a gente usa a hidroxicloroquina junto com a azitromicina, pode provocar uma alteração elétrica no coração, que é provocar um QT longo, que é o que ela colocou ali. Então, quem tem síndrome de QT longo não pode usar a hidroxicloroquina, porque ela vai ficar com o QT mais longo ainda. Nossa. E o QT longo é uma das causas de morte súbita, a arritmia. E é uma arritmia fatal que dá morte súbita. Por isso que só está sendo utilizado dentro dos hospitais, principalmente em paciente que está na UTI. Que se ele tiver uma arritmia dentro da UTI, vai ser detectado e vai ser tratado. Agora, se tiver uma arritmia em casa, não tem o que fazer. A pessoa pode ter uma morte súbita em casa. Tá? Doutor, então, esse é o cuidado. Ela pergunta, olha, pacientes com síndrome de QT longo estão... Não está no grupo de risco, mas se for usar a hidroxicloroquina com a azitromicina, aí sim tem risco de morte súbita. Sim. Então, por exemplo, quem tem síndrome de QT longo, se for para um hospital, precisa tem comunicar. Que falar. Tem que falar e falar bem claro. Eu tenho síndrome de QT longo. Sim. Tá? Eu ia até pedir agora, né, doutor, e na UTI, no hospital, os médicos têm acesso à informação que esse paciente tem o QT longo, né? Que normalmente ele está debilitado, né? Ele não tem nem como informar esse tipo de informação. Alguém tem que passar essa informação. O familiar,
ou a pessoa tem um cartãozinho que ela deixa junto com a carteira, né? Ótima resposta. Muito bem. Então, esse é um detalhe bem importante que a gente tem que ver. É um tratamento que não tem só a eficácia comprovada, né? A hidroxicloroquina com a azitromicina, mas os países que estão utilizando estão achando que tem melhora, né? Existem protocolos já no Brasil que estão testando isso, então a gente está esperando esses resultados, né? Para ver se realmente ela é eficaz, né? Sim. Doutor, e aproveitando essa questão da síndrome de QT longo, tem mais uma pergunta. No dia a dia, essa síndrome tem risco de arritmia também? Tem, né? Como o doutor respondeu. Tem. Quem tem a síndrome de QT longo vai ter a vida inteira, tá? Porque isso é uma alteração genética da pessoa, tá? Então, assim, bom, então eu tô sempre correndo risco comparado com uma pessoa que não tem o QT longo, você tem um risco de ter um tipo de arritmia, tá? E o que se faz para isso? A principal recomendação é que toda vez que vai utilizar algum remédio, pedir para o médico que está prescrevendo esse remédio, se esse remédio altera o QT, que é uma alteração no eletro. Então, a pessoa que tem QT longo, a principal medida preventiva para ela é evitar remédios que aumentem essa alteração no eletro, né? E conviver com o QT longo, porque isso é uma alteração genética. Certo. Boa resposta também. Doutor Guilherme, 1h02 de live. A gente bate papo, né? É tão interessante quando a gente consegue começar a falar sobre cardiologia que dá vontade de ficar aí horas e horas. E teria muito, muito mais para comentar, né, doutor? Você falou da arritmia, você falou do infarto, você falou de prevenção, falamos do coronavírus, mas tem outras tantas coisas que a cardiologia envolve, mas de forma geral quero te agradecer pelo espaço, por estar aqui e fazer parte da equipe OSC, tá bom, doutor? Obrigado. Vamos fazer outras, assim, porque para falar de cardiologia, sabe que eu adoro. Doutor, então, novidades. Queremos novidades pós-congresso, né? Novidades nos simpósios de cardiologia que vocês realizam todos os anos, envolvendo os cardiologistas de toda a região oeste, trazendo aí grandes nomes da cardiologia do Brasil, né? Não veio ainda ninguém de fora do Brasil, mas do Brasil. Às vezes é um pouco complicado a questão do nosso tempo aqui no oeste, né, doutor? Aeroportos e tudo mais. Esse ano, acredito que não tem o simpósio de cardiologia, que é para médicos, colegas cardiologistas e também estudantes de medicina, né? Mas por conta desse Covid todo, mas com certeza vocês estão fazendo a diferença nessa área da cardiologia, trazendo grandes nomes, Hospital Albert Einstein, enfim, vocês sabem muito mais do que nós, né? Continuem assim, viu? Queremos avançar ainda mais na cardiologia na região oeste do estado, doutor. Obrigada. Com certeza. Valeu, um abraço, boa noite para todos. Boa noite, fiquem bem, abraços na família. Vai ser papai agora, né, doutor? Já é, e agora vai ficar liberado aí para cuidar dos seus bebês. Tá bom, doutor? Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Pessoal, esse foi o doutor Guilherme Bernardi, um grande amigo nosso. Obrigada, doutor, pela entrevista. Obrigada a todos vocês que participaram. Deixa eu tirar aqui o nomezinho dele. Quero agradecer vocês, né, pelos comentários. Enfim, tem muita coisa legal aqui que a gente não conseguiu ler. Algumas pessoas parabenizando também pelo nosso dia. Obrigada a vocês. Obrigada também por todos aqueles que participaram e elogiaram a nossa live. Que bom que vocês gostaram. Aqui a gente sabe bater papo. Quanto mais descontraído for, mais informações a gente vai conseguir levar para vocês com qualidade. Pessoal, amanhã tem live especial aqui. Deixa eu abrir o nosso cronograma aqui no Facebook do IOSC para ver com qual especialidade estaremos conversando amanhã. Amanhã, então, dia 8 de abril, às 9 da noite, temos uma live aqui sobre dermatologia. Mais uma live interessante, peço que vocês estejam conosco, conectados, participando. É uma médica nova que está sendo integrada agora na equipe do IOSC. Eu não conheço ela pessoalmente ainda, mas nós vamos conhecer juntos amanhã. Vamos conversar com ela aqui ao vivo, conhecer mais da especialidade de dermatologia, porque estamos no mês de abril, mês mundial da saúde. E hoje, dia 7 de abril,
é o Dia Mundial da Saúde, então que você possa cuidar melhor da sua saúde, conhecendo todas essas especialidades que o IOSC oferece. Gente, 2 recados importantes. O primeiro deles é que todos aqueles pacientes que estão agendados, né, para serem atendidos no IOSC, desde segunda, desde ontem, esse atendimento voltou no seu, de forma normal, mas ainda num ritmo menor, né, seguindo as instruções do Ministério da Saúde. Então a gente pede que, se possível, você já venha com a máscara para o IOSC. Se você não tiver máscara, não tem problema, mas se você tiver, se você fizer a sua em casa, como o Dr. Guilherme sugeriu, faça a sua máscara, né, com tecido mesmo, enfim, faça a sua máscara em casa, venha para o IOSC já com a sua máscara. E você que quer participar da nossa campanha Viva Melhor, tá certo? Você pode fazer a doação de alimentos especiais, produtos de higiene pessoal e também máscaras de tecido para a gente doar para a Cruz Vermelha de Chapecó, que está aí cuidando de muitas pessoas, inclusive moradores de ruas, tá certo? Então tenham todos uma boa noite. No IOSC Hospital Dia, o nosso foco é você, é a sua saúde, é a sua prevenção. Nos encontramos amanhã às 9 da noite aqui. Um abraço a todos.